A Ordem dos Advogados do Brasil repudia novo ministério com integrantes suspeitos de corrupção. Depois das críticas, Michel Temer pretende nomear uma mulher para a Secretaria Nacional de Cultura. Articulador político do governo minimiza a controvérsia. Ninguém tratou de excluir mulheres. Minha secretária executiva é mulher, todas as áreas mais importantes do Ministério têm mulheres. 20 ataques por dia. Rio de Janeiro registra o maior índice de roubo de cargas em mais de 2 décadas. Libera o baú aí que eu tô aqui dentro filho. Tô aqui dentro do morro aqui. Desliga a sirene. Desbloqueia o carro. Imagens exclusivas mostram uma rotina de terror dos caminhoneiros. Chegaram a destravar o armamento na minha cabeça. Então a gente, nessa hora, só pensa na família, só pensa em retornar para casa. Ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, entra para a lista de procurados da Interpol. Jovens, bonitas e criminosas. A polícia prende ladras que roubavam idosos em caixas eletrônicos. A vítima sai da agência, elas tiram esse lacre e arrancam o cartão com facilidade. E de posse de todos os dados, elas fazem saques, empréstimos. São Paulo tem aumento na procura por apartamentos mais enxutos. O Palmeiras estreia com goleada no Campeonato Brasileiro. A festa do Barcelona, campeão espanhol. Chega aos cinemas uma nova safra de filmes inspirados em videogames. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 3 mulheres foram presas acusadas de enganar e de roubar idosos em caixas eletrônicos. As ladras iam de São Paulo ao Rio de Janeiro nos fins de semana para aplicar golpes e voltavam para casa com cerca de R$30 mil a cada viagem. O incêndio de grandes proporções atinge a favela de Paraisópolis, que é... E hoje, moradores de uma favela que pegou fogo na zona norte do Recife fizeram um protesto para cobrar auxílio da prefeitura. O incêndio destruiu mais de 100 barracos. 60 pessoas vão entrar na justiça contra o dono de uma autoescola na Grande São Paulo, que fechou as portas da empresa e desapareceu. Quem pagou pelas aulas agora terá que gastar mais dinheiro numa outra autoescola para tirar a carteira de motorista. A produção do SBT Brasil tentou contato com o dono da autoescola, mas ele não atendeu ao telefone. O Superior Tribunal Militar condenou um suboficial da Marinha a 2 anos de prisão pelo incêndio na base brasileira da Antártica em 2012. Na ocasião, 2 militares morreram. Exclusivo, o SBT Brasil apresenta agora uma reportagem sobre a escalada do roubo de cargas no Rio de Janeiro. No ano passado foram registrados 7.200 assaltos a caminhões, o maior número de ataques em mais de 20 anos. As imagens são impressionantes. O presidente em exercício Michel Temer vai passar o domingo em São Paulo. Durante o fim de semana, Temer deverá definir mais nomes para a equipe de governo, como o presidente do Banco Central. A repórter Thaís Nunes está, neste momento, em frente à casa do presidente em exercício, no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo. Boa noite, Thaís. O presidente Michel Temer tem algum compromisso marcado ainda hoje? O governo deve lançar um programa voltado para o desenvolvimento de bebês e crianças de até 3 anos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou os detalhes. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre esse programa social. Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff entraram em confronto com a polícia em Porto Alegre. A presidente afastada passa o fim de semana na capital gaúcha com a família. A Justiça expediu um mandado de prisão contra o ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz. Como nós anunciamos há pouco, o governo federal deve lançar um programa voltado para o desenvolvimento de bebês e crianças de até 3 anos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou os detalhes. O médico que inspirou o filme Patch Adams está no Brasil e visitou hoje uma clínica na zona sul de São Paulo. Com a teoria de que rir é o melhor remédio, ele fez os pacientes gargalharem. Veja a seguir, presidente da Venezuela vê plano de golpe dos Estados Unidos e decreta estado de exceção. Cresce a venda de imóveis de até 2 dormitórios em São Paulo.
Barcelona conquista o Campeonato Espanhol. E o show do Palmeiras logo na estreia do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos já já. A venda de imóveis cresceu no primeiro trimestre em São Paulo, mas o valor comercializado caiu. Além dos preços em baixa, a procura por imóveis menores de 2 dormitórios aumentou. 8.000 pessoas tiveram que sair de casa por causa de um incêndio em um lixão de pneus na região de Castilla-La Mancha, na Espanha. Veja em instantes a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras goleia jogando em casa e o Flamengo faz o primeiro gol da competição. Da tela da TV para o telão do cinema. De Hollywood, tudo sobre a nova safra de filmes inspirados em videogames. Não perca, é já já. Alguns atletas favoritos à medalha na Olimpíada vão treinar na USP em São Paulo. A universidade será usada por brasileiros, russos, chineses, franceses e também os italianos. O Campeonato Brasileiro começou hoje e agora há pouco o Atlético Mineiro venceu o Santos. E o Palmeiras atropelou o Atlético Paranaense com um show do menino Gabriel Jesus. O Barcelona conquistou hoje o 24º título do Campeonato Espanhol. A taça veio com uma vitória fora de casa sobre o Granada. As tentativas de Hollywood de transformar jogos eletrônicos em filmes de sucesso não deram muito certo. Mas isso por enquanto, viu? A indústria do cinema voltou a investir fortemente em personagens que dessa vez prometem agradar os fãs de videogames. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.